O escolhido de Deus não resiste ao chamado eficaz da sua graça. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Mateus 22:14, João 10:27 e João 15:16. Os textos lidos apontam para a ação soberana de Deus de chamar eficazmente aqueles que já são seus escolhidos. Este assunto tem causado muitas discussões teológicas e não estamos aqui para engrossar essa ou aquela fileira, mas não podemos deixar de ouvir e considerar e acatar aquilo que irrefutavelmente está escrito na Santa Palavra de Deus. Não há quem possa resistir ao chamado de Deus quando a sua graça escolhe. Quando isto acontece, o espírito morto do homem é vivificado, ele tem sua visão e audição espiritual restauradas, e só então ele tem condição de responder afirmativamente ao chamado do Senhor. O homem morto em seus delitos e pecados não tem condição de decidir ou escolher absolutamente nada, pois não há comunicação entre ele e o Espírito de Deus. Os textos apontam para uma realidade que de modo nenhum pode ser negada. Essa realidade é percebida aqui através de 3 fatos. O chamado é para todos, mas poucos são os escolhidos. As ovelhas do Senhor têm os seus ouvidos abertos para ouvir a sua voz. Não escolhemos ou aceitamos a Cristo, muito pelo contrário, Ele nos escolhe e aceita por um ato de sua soberana vontade. O Senhor nos encontra e nos escolhe desde tempos eternos. Não é o apelo emocional e insistente de um ministro para que as pessoas aceitem a Jesus, que vai fazê-las virem a Ele. Antes é o chamado da graça que se torna eficaz quando ela já escolheu, e isto acontece desde antes da fundação do mundo. São os mistérios insondáveis da soberania de Deus. A obra da salvação é exclusivamente de Deus, do começo ao fim. Até o arrependimento para a salvação é colocado por Deus no coração do homem. Os que verdadeiramente creem no Cristo o confessam diante dos homens. A palavra de Deus afirma que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porque um Deus de amor escolhe alguns e manda outros para o inferno? Esta é a pergunta que muitos fazem equivocadamente. Ele não escolhe mandar ninguém para o inferno. Lá já estão todos. Ele escolhe tirar de lá alguns. Qual o critério? É o beneplácito da sua vontade, um ato da sua excelsa soberania e pronto. Nada a acrescentar. Não cabe a nós julgar os atos de Deus. O Senhor afirma que as suas ovelhas ouvirão a sua voz e o seguirão. Por quê? Porque já haviam sido escolhidas antes mesmo do chamado. O reformador Lutero dizia que as ovelhas do Senhor são marcadas nas orelhas e nas patas. Elas ouvem e seguem. Assim, não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele a nós, com o propósito de frutificarmos para a vida eterna. Ovelha se multiplica em ovelha. Pedro não fez apelo no dia do Pentecostes, mas 3.000 pessoas se converteram. Paulo não fez apelo ao carcereiro de Filipos, e ele e sua casa foram salvos. E em tantos outros casos nos quais não houve apelo, mas houve conversão. A porta do céu continua aberta, contudo o Senhor chama numa frequência que só os escolhidos conseguem sintonizar. O Evangelho precisa ser anunciado com palavras, mas sobretudo precisa ser vivido na prática. Só as ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz e o seguirão para todo sempre. O que tudo isso nos ensina? O alto-falante do céu continua fazendo o chamado da graça. Não somos nós que escolhemos ou aceitamos a Cristo. Antes, Ele nos escolheu e aceitou. Não encontramos a Ele. Antes, Ele nos encontrou. Os perdidos éramos nós, não Ele, como diz o reverendo Nicodemos. Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.